Turma, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, hoje estou passando aqui para a gente fechar esse ciclo da segunda unidade, né? Antes da nossa avaliação, nós vamos conversar um pouquinho e relembrar o que nós já estudamos, tá bom? Sei que eu já passei um filme para fechar tudo isso, mas hoje nós vamos deixar a mente bem fresquinha para a avaliação. Antes de mais nada, quero dizer a vocês que já deixei uma revisão na plataforma. A grande maioria já respondeu muito bem. Uns tiraram notas excelentes, né? Outros um pouco menos. Mas eu peço a vocês, foi experiência, né? Nós não estamos habituados com esse tipo de sistema, com esse tipo de avaliação, né, com esses tipos de atividades. Mas nós estamos praticando o que o momento oferece pra gente, tá certo? Então eu peço a vocês que quando for fazer a avaliação de vocês, turma, leia. Leia bastante para poder responder. As questões são grandes, né? Mas são questões que vocês têm que interpretar. E aí sim vocês respondam. Outra coisa, por favor, quando for responder, lembre-se que vocês têm que responder todas as questões para depois enviar. Responde um e salva, responde e salva, até chegar na última questão e, enfim, enviar. Não esqueçam de enviar, senão a gente não recebe, certo? Qualquer dúvida, eu estarei de plantão para ajudar vocês. É hora de tirar qualquer dúvida para no dia das avaliações vocês estarem com a mente tranquila. Eu sei que vocês vão arrasar, vão tirar notas excelentes, que a nota é consequência do aprendizado. Vocês têm demonstrado bastante interesse, vocês têm feito as atividades com bastante atenção, com bastante desenvolvimento, e nós estamos trabalhando agora assuntos que vocês vão levar para a vida, assuntos que vão ser para o Enem, para a faculdade, para vestibular, para concurso público. Então, são assuntos da atualidade e são assuntos super importantes. Nós começamos com o mito da cultura uniforme e o mito da democracia. Vamos lá. O que é mito? Mito é algo que não é verdadeiro, que é falso. Então, mito é mentira. O mito da cultura uniforme. A cultura, ela é única? Não. Nossa cultura, ela é diversificada. Por que ela é diversificada? Porque nossa cultura, ela é rica. Ela vem, além da cultura do nosso país, nós temos influência de outras culturas, como a africana, como os espanhóis, os portugueses. Então, a cultura, ela é diversificada, ela é plural, é uma cultura diversa, porque tem a união de várias culturas juntas. Tá? Nós temos a miscigenação, que é a mistura de povos. Tem gente que é descendente de africanos, de portugueses. Então, é a mistura de povos, miscigenação. O mito da cultura uniforme. A cultura ela não é uniforme, ela é uma cultura plural, uma cultura diversa. O mito da democracia. Pela lei, nós temos a democracia. Democracia é direito, né, para todos, independente de cor, raça, etnia ou sexo. O direito é para todos, igual. Mas isso na atualidade não. Vamos ser claros, vamos ser certos. Isso na prática acontece? O direito é para todos mesmo? Será que todo mundo tem o mesmo direito? Sim, perante a Constituição, sim. Mas na hora da prática, não. Infelizmente, não. Nós temos, todos têm direito à escola, todos têm direito à saúde, todos têm direito à alimentação. Mas se nós formos em algum lugar de periferia, vocês vão ver que não é. Que não é isso, que nem todo mundo tem acesso à saúde, nem todo mundo tem acesso à alimentação, nem todo mundo tem acesso à educação, que são direitos básicos da Constituição. Então, é o mito da democracia. Nosso país tem a democracia, mas na prática não é assim que acontece. Depois disso, nós falamos das cotas raciais, né? Da desigualdade e das cotas raciais. A desigualdade entra aí,
que no mito da democracia, que nós sabemos que há uma desigualdade muito grande no nosso país. Um tem muitos e outros têm poucos. Não é questão de uns terem muitos. Mas se fulano tem muito é porque trabalhou para ter. Não. É a questão de que se todo mundo tem direito à educação e à saúde, que são os direitos básicos, a alimentação, saúde e educação, são direitos básicos da Constituição. Todo mundo tem esses direitos e a moradia. Por que esses direitos não são para todos? Porque nós vivemos em um país onde a nossa sociedade ainda persiste com a desigualdade e com o preconceito. Então, nós temos a desigualdade social, desigualdade de raças, desigualdades econômicas. Então, essa desigualdade, ela persiste no nosso país, que é a diferença entre classes, a diferença por cores, principalmente por cores. Fazer diferença entre um branco e um negro, a gente vai falar de desigualdade. Lá, vocês estudam em escola de rede privada. No nosso município, né? Talvez isso não seja tão visível. Mas quando a gente vai para uma cidade maior, uma capital, se vocês chegarem numa escola de rede privada, a grande maioria, vamos pôr lá, 80% é branca, 20% negra. Então tá aí a desigualdade. Por que para os negros é mais difícil do que para os brancos? Então esse é um ponto da desigualdade. E aí nós falamos de cotas raciais. O que são cotas? Para poder amenizar toda essa situação, amenizar essa desigualdade social que é imposta pela nossa sociedade, foram criadas cotas raciais. Para que servem essas cotas? É um meio de ingresso, né, das universidades, é uma porcentagem destinada a negros, índios, onde eles têm essa porcentagem que teoricamente facilitam o ingresso deles em universidades, em concurso público. Eles têm uma porcentagem direcionada especificamente para eles. E aí é que entra a questão da desigualdade. Seria necessário ter uma porcentagem para que os índios, os negros conseguissem ter acesso à universidade? Não. Mas, devido à nossa sociedade, à nossa cultura, infelizmente, as cotas foram criadas para amenizar um pouco essa questão, tá bom? Depois das cotas raciais, nós falamos a porcentagem negra no ensino superior, que é bem pouca. Hoje, atualmente, aumentou um pouco mais devido aos financiamentos estudantis, devido a essas cotas raciais. A porcentagem negra hoje é um pouco maior no ensino superior. Mas vamos lá. Nós vamos a uma clínica ou a um hospital. Quantas vezes nós conseguimos ver um médico negro? São poucas as vezes. São cursos, eu estou falando de cursos que são os mais procurados. Medicina, direito, são os cursos que mais chamam a atenção. Engenharia, arquitetura. Então, esses cursos que são mais caros também e mais difíceis de acesso, nós não conseguimos ver a mesma quantidade tanto de negros e brancos. Se nossa população, a maioria é negra, a maioria também deveria estar na faculdade, a maioria dos médicos deveriam ser negros, a maioria dos advogados deveriam ser negros, mas não é isso que acontece, por causa da desigualdade social, do preconceito e do racismo, tá bom? Depois desse assunto, nós falamos, para encerrar, sobre o movimento negro, que nos últimos dias tomou conta do país, do mundo, né? Eu vi alguns de vocês postando em redes sociais. Eu passei uma questão sobre os movimentos negros, até na plataforma. Muitos responderam e muito bem pelas respostas, né? Sobre a importância desse movimento que chamou a atenção, né? Esse movimento ele chama a atenção por quê? Porque ele luta pelo racismo, pela desigualdade, pelos direitos sociais. Então, um dos movimentos que vem chamando a atenção é as vidas negras importam. Sim, importam e muito, né? Recentemente tivemos agora o caso do menino Miguel, onde você vê o filho de uma empregada negro, a mãe negra, o que aconteceu. Então, infelizmente, são essas coisas que chamam a atenção para a desigualdade, preconceito, racismo, para as cotas raciais que são necessárias para os ingressos dessas pessoas na faculdade, também chamam a atenção
para a porcentagem negra no ensino superior e para a nossa sociedade, que infelizmente ainda é preconceituosa, racista e desigual. Tá bom, turma? Esse foi o fechamento, assim, dos nossos conteúdos. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês. Peço que leiam bastante, façam com bastante atenção. Foi tudo que nós estudamos, é só questão de interpretar. Por favor, se alguém tem alguma dúvida em relação à plataforma, agora é o momento, é a chance de vocês de tirar qualquer dúvida. Eu desejo a vocês uma excelente prova, caprichem, arrasem, que eu não espero nada mais de vocês. Sei que vocês vão arrasar, tá bom? Beijo, estarei de plantão aqui para qualquer dúvida.